E aí, galera da teoria do crime, vamos falar de lei penal no tempo? A lei penal tem a capacidade de se mover no tempo. Isso nós chamamos de extratividade. A extratividade, como vocês sabem, é um gênero que se divide em duas espécies: a retroatividade e a ultratividade. A retroatividade é a capacidade que a lei tem de ser aplicada a fatos que aconteceram mesmo antes da sua vigência. E a ultratividade é a possibilidade dessa mesma lei ser aplicada após a sua revogação. Então eu fiz aqui esse desenho mostrando essa linha do tempo, onde nós temos três leis: a Lei 1, a Lei 2 e a Lei 3, e que foram, à medida que foram criando uma nova lei, foi revogando a lei anterior. Então vamos supor que a pessoa cometeu um crime na vigência da Lei 1. Cometeu o crime. Quando ele cometeu o crime, a lei que estava em vigor era a Lei 1. Para esse crime, ela combinava uma pena de 3 a 5 anos. Logo depois, algum tempo depois, criaram uma nova lei, modificando a pena que era de 3 a 5 anos para aquele crime, passou a ser de 2 a 3 anos, ou seja, uma lei mais benéfica para aquele crime. Depois, criaram a terceira lei, que aumentou novamente a pena para aquele crime. Deixou de ser de 2 a 3 anos e passou a ser de 5 a 7 anos. Então a pessoa comete o crime na vigência dessa lei. Aqui o agente comete o crime aqui. E ele não foi julgado ainda. E durante a espera do julgamento, foram criando novas leis a respeito daquele mesmo crime e mudando a pena. Vamos supor que ele vai ser julgado bem aqui. Julgamento. Então a gente faz a pergunta: qual lei vai ser aplicada no dia do seu julgamento para esse crime que ele cometeu na vigência da Lei 1, que combinava uma pena de 3 a 5 anos? Ele vai ser julgado pela Lei 1, ele vai ser julgado pela Lei 2, ou ele vai ser julgado pela Lei 3, que está em vigor no dia do seu julgamento? Então, vejam que a Lei 2 é uma lei intermediária. Quando o crime aconteceu, a lei não existia. Quando o agente vai ser julgado, ela também não existe mais. A retroatividade, então, é a capacidade que essa lei tem de voltar para atingir aquele fato, porque quando essa lei entrou em vigor, que revogou ela foi mais benéfica. Então, o agente já passou a se beneficiar dessa lei. Mas ele não foi julgado. E a lei mudou novamente. Só que agora a lei não é mais benéfica. Ela aumentou a pena. Então, a retroatividade, ela volta para atingir aquele fato, porque ela é mais benéfica. E uma vez grudada aquele fato, ela também caminha no tempo, ultrapassando a barreira de uma nova lei para atingir o julgamento. Ou seja, a lei mais benéfica não existia à época do fato e não existe mais, ela já foi revogada à época do julgamento, mas ela é que vai ser usada. Por quê? Porque ela é mais benéfica ao réu. Então, sempre
a lei mais benéfica será usada. Ela gruda no fato e o acompanha para beneficiar o réu. É o que o Fernando Capês chama de efeito carrapato. O efeito carrapato da lei mais benéfica, que no caso desse exemplo é uma lei intermediária. Ela ficou entre a lei que estava em vigor no dia do fato e entre a lei que estava em vigor no dia do julgamento. Vejam que ela voltou para atingir o fato, grudou no fato e acompanhou ele até após a sua revogação. O agente cometeu crime na vigência de uma lei e ele foi julgado na vigência de outra, mas ele foi a lei aplicada foi uma lei que não existia nem na época do crime e nem na época do julgamento. Ok? Espero ter ajudado. Obrigado.